nossos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Euphoria, que foi ao ar nesse domingo, dia 23. E, gente, nossa, cada vez tem se intensificado mais ainda, me preocupo cada vez mais com a Rue, e é óbvio que eu vou falar de todos os detalhes desse episódio no vídeo de hoje com spoilers. Então, se você ainda não assistiu o episódio, retorna aqui depois e vamos discutir todas as teorias, o que aconteceu nesse episódio, e especular muito pra semana seguinte. Até porque eu tô falando semanalmente de Euphoria aqui no canal. Então, pra não perder nenhum conteúdo de Euphoria e outras séries e filmes que eu vou trazendo aqui ao longo da semana, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, esse episódio trouxe grandes revelações, trouxe muitos diálogos aprofundados e uns direcionamentos de algumas coisas que eu já tinha falado dos episódios anteriores, que me parece ou ter ido para um caminho um pouquinho diferente, como o caso da relação do Ali e da Rue, e já outros talvez ter firmado coisas que eu venho falando desde o primeiro episódio, como a relação da Rue com o Fesco. Bom, gente, como vocês sabem, eu gosto sempre de pontuar algumas questões técnicas que cada episódio tem trazido. Aqui eu gostei muito, primeiro, que eles retornaram com toda a questão do slide, mas dessa vez ao invés de ser a Rue e a Jules, aqui a gente tem a Rue e o Elliot, então esse recurso retorna. Tem até uma piadinha quando ela tá passando os slides, e aí tem uma foto de um pau e ela fala: ah, isso foi da temporada anterior, porque os slides da primeira temporada era como tirar uma foto de um pau, pra mostrar ali o tamanho, tendo uma comparação com outro objeto e tudo mais. E faz bastante sentido quando a gente tá falando sobre uma pessoa dependente química que acaba sendo pega ali no flagra quando tem uma recaída, ser o Elliot ali do lado, porque ele também é uma pessoa dependente, pelo que a gente vê. Pelo menos não no mesmo nível da Rue, que tem uma dependência química realmente muito grande, mas que ele tá envolto aí nesse universo e acaba sendo esse parceiro da Rue, né, nesses momentos. Outro aspecto que eu também quero destacar que nesse episódio teve, que foi um pouquinho diferente, mas similar ao que eu tinha destacado no segundo episódio, quando cada história é contada até o momento que elas chegam no banheiro e a gente vê a repetição de cena, mas vê como que cada uma chegou ali e se encontrou no banheiro. Aqui a gente tem uma cena que ela é prolongada, então a gente inicia ali na Rue, na Jules e no Elliot falando sobre verdade ou desafio. Aí tem toda a cena da Cassie com o Nate, também tem a cena da Lexi conversando com o diretor, e aí quando a Lexi retorna, eles já estão ali jogando verdade ou desafio, e é algo que perpetua ao longo do episódio. Então é muito legal você ver a interação, como tá rolando ali o papo, mas essas coisas também estão acontecendo e a gente retoma aqui para esse papo. Muito, muito legal. E outro aspecto que retorna aqui também é o tom mais cômico que eu venho falando desde a minha análise sem spoilers aqui no canal, porque esses tons mais cômicos, apesar da gente ver em vários momentos, por exemplo, ali nas fantasias da Cat, também são bem cômicos, mas a gente tem visto muito com a Rue. E como eu falei na análise do primeiro episódio, eu acho isso extremamente necessário, porque a gente vê cada vez um contexto mais pesado, inclusive tão pesado que tem até aquela cena final da Rue, dela usando aquela fita, e fica uma cena completamente preta ali, e tem o espelhamento dela, e essa cena mostra cada vez mais como ela tá se afundando, principalmente porque aquela cena é justamente quando ela consegue as drogas lá da traficante, e a gente já tem essa sensação que vai dar um grande problema aí. Já vou falar com mais detalhe específico, mas o que eu quero dizer é que ao mesmo tempo que a gente tem uma cena como essa, que é super pesada e mostra a personagem completamente entregue, a gente também tem cenas que acabam trazendo essa leveza com a comédia, que a Rue, interpretada pela Zendaya, traz muito bem. E não me entendam mal, a gente sabe o quão trágica é a situação, mas é um recurso para você realmente trazer uma leveza ou dar aquele risinho de nervoso, sabe? Enfim, essa foi a parte técnica, assim, desse episódio que eu mais gostei, mas é lógico que eu vou comentando alguns aqui ao longo do vídeo, até porque precisamos falar muito sobre esse episódio, sobre a história que veio nesse episódio, que foi o episódio do Carl. Eu confesso que eu não imaginava que a gente teria um
episódio dele. E aqui a gente começa a entender um pouquinho mais o contexto em que ele vivia, a paixão que ele teve pelo amigo, o Derek dele, e como ele realmente reprimiu isso dentro dele. Muito também a gente consegue ver, mesmo que não diretamente, pela relação dele com o pai dele também, né? Porque tem um certo momento que a gente vê o pai entrando no quarto e ele expulsa o Derek como quem não gosta que ele fique sozinho ou trancado no quarto, como se tivesse rolando algo escondido ali. Então ele tem isso reprimido, e é muito interessante falar isso porque lá na primeira temporada, em um dos poucos momentos que o Carl conversa com a Rue, ele até chega a falar, né, eu tenho inveja da sua geração que não precisa se esconder. E a gente entende, né, um pouco mais desse contexto dele se escondendo e também dele se entregando ali pro Derek, e o que mudou na vida dele, que foi justamente o momento que a Marcia, a namorada dele na época, e também a mãe do Nate, teve o seu primeiro filho, que é aquele irmão mais velho. Eu não sei se eles vão chegar a explorar isso exatamente, mas na primeira temporada eles chegaram a falar como ele não gostava muito do filho mais velho. Não sei se foi realmente por ter impedido de viver esse romance, apesar que eles iriam para faculdades diferentes, então pode ser que em algum momento não aconteceria mesmo, ou talvez ele quisesse ir para a mesma faculdade que o Derek, mas talvez a forma que ele vê esse filho também seja um fator por ter todo esse impedimento dele viver a vida que ele queria ali. Tá certo que na primeira temporada eles até explicam, né, falando que esse filho, ele não era talentoso como o Nate, vamos colocar assim, ele era mais na dele, ficava ali com a família, que tava garantido, ajudava o pai ali na barraca do carnaval e tudo mais, enfim, mas não fazia muito mais, sabe? Ele não era exemplar, ele é uma pessoa linear, vamos colocar dessa forma, enfim. Então pode ser um contexto que ainda seja explorado, ou pode ser que também não tenha a ver, né? Mas foi algo que me fez pensar muito, né? Do porquê que talvez ele não gostasse tanto do filho quanto ele tenta ali no Nate, né? Que ele fica super em cima, e muito disso também é o que colide a relação dos dois. E o Carl, a gente vê um destaque maior para a história dele, né? Principalmente ali com o Fesco, que ele começa a investigar o Fesco. E, nossa, gente, toda essa cena da descoberta e ele saber que o Nate mentiu pra ele, e aí ele ter revelado o disco da Jules pro Fesco, que tipo, ele não sabia realmente, mas ele acreditava nisso. Lembra que eu tinha falado no episódio anterior que o Nate jogou a culpa no pai pelas coisas que ele fez? Mesmo que a gente soubesse que não tinha sido bem assim, mas que estava correlacionado de certa forma, mas como o Nate justificava as atitudes dele nas atitudes do pai, e aqui a gente vê exatamente isso, e no final das contas o Carl acaba se dando muito mal, porque ele revela algo que ele queria esconder, então cada vez mais as pessoas estão sabendo o que está acontecendo, e ele entra em acordo ali com o Fesco para justamente fazer o que ele queria desde o início, que o Nate não incomodasse a Rue, a Jules, e muito menos ele e os negócios dele, né? Então eu não sei como que isso vai refletir no Carl, mas antes eu tinha até falado sobre a possibilidade dele tentar matar o Fesco. Aqui eu já começo a mudar um pouquinho o meu direcionamento, porque a gente viu também como o Carl tinha algumas coisas muito internalizadas a ponto dele mesmo imaginar se matando, e isso é um tópico que retorna, porque quando a gente vê a perspectiva do próprio Nate sobre a família, ele também imaginava o pai dele se matando. Então talvez seja uma forma da própria série falar que esse personagem vai morrer em algum momento, e de maneira trágica, e talvez de tirar a própria vida, principalmente tendo em vista tudo que tá acontecendo. Não sei se de repente pode ser por uma revelação maior ali na cidade, mais pessoas estão sabendo, porque além da Jules, da Rue, agora o Fesco saber de tudo isso, e o Astray, e também a Faye agora, né, porque tá todo mundo ali, se bem que a Faye não deve ter entendido muito bem essa história, porque pelo que ela entendeu, o filho e ele transavam juntos, mas beleza. Também tem a Mad que sabe, porque é a Mad que tem o CD, não era o Fesco no final das contas. Então, cada vez mais as pessoas estão descobrindo. Então, em algum momento isso vai refletir na família, e talvez essa seja a motivação dele tirar a própria vida de alguma forma. Mas preciso destacar aqui o Astray. Gente,
Esse menino, ele impressiona e muito, porque assim, ele era literalmente uma criança na primeira temporada. Óbvio que aí com os 3 anos de passagem de tempo da primeira pra segunda, muito por causa da pandemia e tal, ele cresceu. Aqui ele já tá mais adolescente, não tem o que fazer, não tem como impedir o crescimento de um ator mirim. Mas ele tá assim, brutal, de um jeito que eu não vi outros atores adolescentes em todas as análises de série e filme, de 1000 séries e filmes que eu já assisti, eu nunca vi um adolescente ser tão bom, inclusive em cenas de violência, porque por mais que também tenha alguns contextos cômicos, né, como a Faye perguntando quem é Ju, ou ela não entendendo, a situação ficando cada vez mais constrangedora ali, ainda assim são cenas de violência muito graves, né, então dá uma coronhada ali diversas vezes, a gente vê esse sangue escorrendo, é realmente bem violento, e ele tem tido muitas cenas violentas, né? A gente teve a cena do martelo, também toda a situação quando o Carl foi ali na lojinha, ele também ia pra cima, sabe? Ele portando armas e tudo mais. Então ele também acaba trazendo um lado que o Fesco não tem tanto. Ele teve naquele momento que ele arrebentou o Nate no primeiro episódio, mas não é muito frequente. A gente vê que ele é realmente mais calmo. Então o Ashtray é esse equilíbrio, principalmente quando a gente tá falando, tudo bem, são irmãos, mas também de sócios do negócio. E falando no Fesco, né, nesse arco de não violência, bateu no Nate e tudo mais, óbvio que eu não podia deixar de falar da Lexi, porque no segundo episódio a gente começou a ter um contexto maior sobre ela, e aqui a gente tem um entendimento maior ainda, porque a gente vê que lá na cena que o pai do Nate tava na lojinha e que foi meio ameaçadora ali pro Fesco, ela fala que aquela situação fez ela justamente entender que ela é uma pessoa observadora e que ela via as coisas tudo de fora, então ela não se envolvia realmente. Tanto que a gente tem até, né, o making off ali do This Is Life, e é muito interessante porque nessa temporada a gente vê que a Cassie tem um destaque muito grande, principalmente com o envolvimento dela com o Nate e também toda essa relação com a Mad e tudo mais. E aqui no making off da Lexi, ela fala muito sobre a história que ela tá escrevendo, a gente sempre vê ela escrevendo, né, algo, inclusive sobre ela estranhar que a irmã dela acordou às 4 da manhã, então ela sempre tá ali no computador, mas ela fala sobre como essa história sempre foi sobre a Grace, que no caso seria um paralelo a ela e não sobre a sua irmã, porque a Grace sempre viveu nas sombras ali da Cassie. Então eu acho que grande parte do impacto dessa temporada vai estar aqui nesse arco da Lexi, e o arco dela, que é algo que eu venho falando já alguns vídeos aqui do canal, remete muito à descoberta da Cat na primeira temporada, mas diferente da Cat, que tinha muita vida online, ela tem essa relação com a escrita. Tá certo que a relação dela é sobre o real, então ela tá escrevendo sobre coisas que ela vê e não coisas imaginativas, como era no caso da Cat, que escrevia lá as fics e tudo mais, mas ambas se compreendem de forma mais internalizada, em momentos mais singulares ali delas. Mas eu reforço aqui a teoria da destemida, que o Fesco vai acabar trazendo esse lado mais questionador dela, que ela vai sair talvez um pouco desse campo da observação, desse lado mais certinha. A gente vê até quando ela vai conversar, né, sobre a peça ali com o diretor, como ela é realmente aquela pessoa que se dedica à escola, mas eu acredito que muito dessa peça, ela também vai externalizar essas coisas que ela pensa, então vai ser muito sobre ela também. Então muito do que a gente está acompanhando aqui, mesmo que gradativamente, um pouquinho devagar, vamos colocar assim, porque a gente não tem tantos saltos de descoberta com relação à personalidade dela, eu acho que essa peça ela pode trazer isso nesse aspecto da personagem. E outra fala que eu queria ressaltar também é principalmente quando a Rue, né, ela vem dar o depoimento dela e ela fala que a peça, né, é sobre quando você é jovem e tudo parece permanente. Se eu não me engano, essa frase já veio em outro momento em Euphoria, mas isso diz muito sobre a série de uma forma geral. A gente vê situações extremas aqui acontecendo e de fato eles vivem como se fosse o limite, né? Como se fosse permanente as coisas, sendo que depois, quando você fica mais velho e você olha pra trás, você vê
como algumas coisas não eram tão graves assim. Assim, né? Falando de Euphoria, o contexto é bem pesado. Mas, como eu tinha falado, né? Feito esse paralelo da Lexi com a Cat, eu não posso deixar de falar da Cat também. Ela tem uma participação um pouquinho menor. E é interessante que o Ethan, ele passou ali no teste, né? Então ele vai interpretar. Eu acho que também pode fazer um bom paralelo sobre a história dele em algum momento com o que tá acontecendo com a Cat. Mas a gente vê que a Cat, ela perdeu totalmente o que ela construiu na primeira temporada, porque a primeira temporada pra Cat, ela foi muito sobre ela se libertar daquela vida que ela tinha online, dela se entender e principalmente sobre ela se entender sexualmente, e aqui a gente vê que ela não se entende dentro de um relacionamento. Eu acho que a gente tem vertentes variáveis aí de como essa história pode se caminhar, pode ser no sentido dela se descobrir não sendo uma pessoa monogâmica, principalmente porque a gente tá vendo ela viver um relacionamento que acaba tirando aspectos de quem ela é. Não tô falando de forma alguma que é culpa do Ethan, eu acho que é uma questão de entendimento dela mesmo dentro do relacionamento e dela entender se ela de fato quer um relacionamento. E a gente inclusive vê aspectos dessa perda na maquiagem dela. Tá certo que nesse episódio especificamente a gente tava ali num jantar de apresentação aos pais e tudo mais, mas a gente já vê que ela tá com maquiagens muito mais leves, diferente do que a gente tinha visto no próprio primeiro episódio, que era maquiagens mais escuras, bem similares ao que a gente viu com o crescimento da primeira temporada. Conforme ela ia ficando mais confortável com a personalidade dela, mais pesada iam ficando essas maquiagens, a gente via mais linhas, então tinha uma presença muito grande, e aqui a gente vê ela perdendo aos poucos essas características. Até na resposta ali dos pais, quando ela responde de forma nervosa, ela não tem mais tanto a confiança que ela tinha. Então a gente tá vendo uma regressão, de certa forma, né, da Cat nessa temporada, e eu tô bem curiosa em qual vai ser essa nova descoberta dela. E falando em perder as características, a gente vê o quanto que a Rue, ela cada vez mais está se afundando, né, nessa temporada. E a gente vê que de fato ela utiliza a heroína, só que no caso ela cheira, né, ela não injeta. No primeiro momento eu achei que ela poderia injetar em algum momento, né, mais pra frente na série, mas talvez isso responda pra gente a dúvida que eu tinha ali no primeiro episódio, porque mostra ela pegando a caixinha, e aí tem até um diálogo dela com Elliot, e ela fala, ah, eu te conto o que eu usei se você me contar o que você tá usando e tudo mais, e toda a questão dela passar mal, do coração dela desacelerar, lembra que ele falava, ah, mas a gente tomou a mesma quantidade, por que que foi diferente em você e tudo mais, e talvez seja justamente porque desde lá ela já tinha cheirado a heroína, e aqui a gente vê ela cada vez mais utilizando. E é óbvio que em algum momento ela seria pega, né? A gente tinha já toda aquela situação que foi bem intensa no segundo episódio, em que ela achava que o Alir ia contar pra mãe dela sobre a recaída, mas no final das contas a Dia descobriu, e aí é justamente quando a gente tem aquele momento dos slides, né? Que ela explica sobre o que fazer quando ser pego e que era melhor inventar algo mais leve, como no caso ela falar que ela só fumou maconha. Então a recaída dela foi algo leve, não tão sério. A gente como espectador tá vendo que é muito mais sério do que qualquer pessoa tá imaginando, e também ela acaba utilizando disso para justificar algumas coisas. Então ela também fala para as amigas, fala para Alex, fala para Jules, e aí justifica, ah, eu não queria te contar porque eu tinha usado e eu achava que você ia ficar brava, mas foi só maconha. E a gente vê que as pessoas, elas não têm talvez um entendimento da gravidade, mesmo se tivesse sido só maconha, né? Que é justamente o que a gente vê ali no momento dela com a Dia, que ela fala que, ah, quando você usa não é como qualquer outra pessoa usando. Por quê? Porque ela é uma dependente química. E falando nessa cena, inclusive, né, ver as duas brigando é de partir o coração, porque a gente via muito mais a Rue brigando com a mãe dela na primeira temporada, inclusive teve aquela cena pesadíssima, e a gente vê quase que na mesma intensidade com a Dia, e a Dia, ela sempre tentava apaziguar as coisas entre a mãe e a Rue. Quando a mãe gritava com ela falava que ela não devia fazer isso e tudo mais, e aqui a gente vê ela numa posição
com total razão, né, enfurecida ali, que nem ela falou, que ela era egoísta, mas aquilo é só uma perspectiva caso a Rue mentisse, e no final das contas ela só falou, foi só uma maconha e tudo mais. Então ela assumiu a recaída, mas ela amenizou essa recaída. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar sobre o arco da Rue é que tá sendo bem gostoso de acompanhar a Jules, o Elliot e a Rue, porque eu sinto que eles têm um amadurecimento muito grande, inclusive dentro das conversas que eles têm, até mesmo quando tem o momento da Jules questionando ele, se ele tá apaixonado pela Rue de alguma forma, tem o crush e tudo mais. É engraçado como o diálogo vai, mas depois a gente tem um outro momento que é bem mais sério, e ele admite que de fato ele gosta, né, da Rue. E é interessante porque a gente vê que eles ganham certa intimidade e ao mesmo tempo a gente tem aquele momento que ele fala como vê a Jules, né? E aí ele até fala, a Rue já deve ter te falado isso e tudo mais. Esse diálogo, pra mim, ele é super potente de tantas maneiras, porque ou pode dizer que a Jules finalmente ela foi enxergada por alguém, então ela pode ter alguma coisa com o Elliot, mas ao mesmo tempo eu acho que tem muito mais chance do Elliot ter algo com a Rue, principalmente quando a gente tem aquele primeiro questionário, né, dela perguntando se ele gosta dela e tudo mais. Eles falam com quantas pessoas eles já transaram, e depois no segundo papo eles falam bastante sobre ser ou não ser uma pessoa sexual, e como a Jules é muito sexual, já a Rue nem tanto, e como isso destoa dentro do relacionamento. E esse primeiro momento ele é importante porque quando o Elliot responde, ele até fala, umas 3 pessoas. Então a gente vê como ele se aproxima mais da Rue, porque apesar dele até falar, às vezes eu acho que a Rue é assexuada e tudo mais, lá na primeira temporada a gente teve um contexto da vida sexual da Rue, quando ela tá contando pra Jules, inclusive, que ela fala, eu beijei com tantos anos, transei com tanto e foi super estranho. Ela realmente não teve muitos relacionamentos e toda a situação foi estranha. E isso é muito interessante porque eles falaram justamente que eles trariam discussões mais aprofundadas de outras coisas sérias, e nesse episódio especificamente a gente vê essa discussão da sexualidade, o quão importante é, mas também mostra esse direcionamento da possibilidade de ter um envolvimento diferente, porque a Rue e a Jules, elas estão a mil maravilhas, mas ainda assim eu sinto que o relacionamento delas não foi inteiramente discutido, né, sobre como uma afeta a outra. E a Rue, ela tem uma liberdade um pouco maior ali com o Elliot, e a Jules, ela sempre foi capaz de gostar de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. A gente viu no final da temporada com a Anna, e ela gostava da Rue também. E aí desperta bastante, principalmente no momento que ele fala assim, mas vocês estão apaixonadas, e a Jules, ela meio que desconversa, assim. E a Rue, ela não tá sendo completamente honesta, né, com relação à recaída. Eu não sei se ela tem medo dela contar a verdade e acabar afastando a Jules, ou pode ser que justamente isso afaste realmente ela, mas muito mais pela mentira do que pela situação, ou até mesmo para ela não sentir o peso que foi, né, porque a Rue tá nessa situação meio que pelo que elas passaram ali no final da temporada, e a gente vê que mesmo que a Rue tenha falado, eu senti sua falta e tudo mais, lá na cena do primeiro episódio, quando ela conta pra Faye o que aconteceu, a gente vê que ela tá sentida também. Então, eu acho que é isso, falta esses diálogos sinceros que a gente vê, por exemplo, da Jules com o Elliot, ou da Rue com o Elliot individualmente, acaba não acontecendo tanto entre elas. Mas, ao mesmo tempo, eles estão convivendo ali muito bem entre eles, né? Toda a brincadeira ali do Verdade ou Desafio é bem gostosinha de acompanhar. Não sei se existe a possibilidade de discutirem o trisal a partir disso. Enfim, apesar de ser muito legal ver elas ali juntas, né? Eu acho que é um relacionamento que tem data de validade, como ali já tinha falado pra Rue lá no especial, no episódio especial da Rue. E só um parênteses aqui, gente, como o Dominic Fike tá maravilhoso. Parece que ele foi feito assim pra essa série. Ele tá muito naturalzão, sabe? Nas cenas, tá super fluido. Ele não destoa dos atores que já estão super acostumados com os personagens dele. Mas eu tô gostando muito. Eu tava muito curiosa e com grande expectativa pra ele, pra ver. E eu tenho gostado muito da interação dele com esses personagens que a gente gosta, mesmo achando que em algum momento vai destoar aí essa relação da Jules e da Rue. Agora, sobre a Rue ainda, né, como eu tinha falado no início do vídeo, ela cada vez mais tem se afundado com relação às drogas, tanto que a gente vê esse plano que o próprio Fesco
não quis fazer parte, e ela explica, né, que ela usaria menores de idade para vender e que utilizaria dados do celular para ameaçar caso alguém quisesse ser dedo duro, e que talvez ter a vida exposta online seja pior do que pegar 6 a 12 meses de cadeia, e que os menores de idade pegam pena mínima mesmo que venda em grandes quantidades. O plano do ponto de vista de venda realmente é genial, como a própria traficante falou, mas esse plano tem uma problemática muito grande. Primeiro que traficante dependente químico é pedir para dar uma problemática muito grande aí. A gente vê, inclusive, que no momento que ela abre ali a mala no quarto dela, ela já pega aquela fita, né? Então, dá a entender que ela pode consumir grande parte disso, ou que ela poderia até ter mesmo uma segunda overdose aí. Não sei até que ponto a Rue aguenta essa segunda temporada, porque assim, gente, tudo que eu tô vendo dessa segunda temporada, me parece que tá tudo intensificando, e parece que todos os personagens estão meio que com presságio de quase morte, sabe? Parece que eles estão assim na linha do limite. E a Rue, eu acho que ela é bem isso mesmo, ela tá na linha do limite dela. Só que, além de toda essa problemática, quando ela faz um negócio, a traficante fala que ela tem que pagar todo mês e que ela vai conseguir o dinheiro dela de uma forma ou outra, que ela vai fazer qualquer coisa para conseguir isso. Lembra que eu tinha falado lá no primeiro episódio que bem provavelmente o Fesco poderia sofrer por causa de algo que a Rue fez? Ele fala que ele confiava 100% nela, e eu também destaquei, ele falou, com a minha vida. E aí eu também já tinha falado, né, na possibilidade da Rue, mesmo que sem querer, fazer alguma coisa que acabasse dando um certo problema pro Fesco. Então, quando a gente tem esses aspectos de fala, que ele confia a vida dele nela, e também dela ter só conhecido essas pessoas por conta do Fesco, me faz crer que ele seria a primeira pessoa que eles iriam atrás, caso ela não devolvesse esse dinheiro das drogas. A gente já viu que o Fesco limpou a barra dela ali com o mouse e tudo mais. Eu só acho que ele não teria essa grana pra dar aí, porque é uma grana muito alta. E, gente, eu confesso que esse é o tipo de coisa que eu não queria estar certa, e que tem se caminhado pra isso, sabe? Eu já tô sofrendo com a possível perda do Fesco. E a Rue, de uma forma geral, a gente vê como ela tem se isolado das relações dela aos poucos. Então, mesmo que ela tenha contado ali pra Dee, a gente não vê tanto uma interação entre elas. A Jules, ela tá mentindo cada vez mais. Por enquanto, ela tem o Elliot e a Alexia ali, mas talvez toda essa relação das drogas e do que possivelmente pode acontecer com o Fesco, se a Alexis souber que é por causa da Rue, também esse laço é cortado. E a gente vê também que o Ali, ele simplesmente corta esse laço com ela. Ele fala que se ela tivesse o terceiro strike, ele abriria a mão dela, que ele aceitou o lado bom e o ruim, mas que ela estava sendo muito desrespeitosa, inclusive com coisas que ele contou, confidenciou a ela. E aí, mais uma vez, a gente vê a importância dos especiais, como eles são extremamente necessários. No primeiro episódio, eu achei que eles iam utilizar para ser situações mais internalizadas sobre os personagens, e aqui a gente já vê ganhando muito mais contexto. Então, falas específicas que foram usadas nesses especiais, eles têm total importância e peso muito grande aqui nessa temporada. Então, nesse momento, caso você ainda não tenha visto o especial, primeiro assista, vale super a pena, apesar de serem mais pesados, né, e serem mais diálogos, não ter tanta ação ao longo dos episódios. Todo esse contexto que ela usa contra ele, sobre ele não ser um pai, ou agir como pai, ou querer bater nela, é justamente esse contexto íntimo que ele contou sobre a relação dele com as filhas. E ele falava como que ele cresceu odiando o pai dele, porque o pai dele sempre batia na mãe. E com a vinda das filhas, a situação foi ficando cada vez mais grave, principalmente porque a esposa não gostava que ele utilizasse drogas, e em certo momento ele acabou indo pra cima, e ele viu que as filhas viram, então as filhas também não queriam falar com ele. Então por isso que é muito grave a fala da Rue aqui, né, porque primeiro que ela fala sobre essa relação de pai e filha, e depois ela fala, o que você vai fazer? Me bater? Então ela utiliza muito dessas coisas que ele confidenciou a ela, por isso que ele fala ali pra ela, né, que ele não tinha falado essas coisas pra ela usar contra ele. E aí eu puxo até coisa que o próprio Sam Levinson já falou em entrevista,
vista que a pessoa, quando ela é dependente química, ela realmente fica muito mais agressiva, ela corta relações realmente. Isso no especial de Euphoria também é muito falado sobre como essas pessoas se isolam e acabam machucando as pessoas em torno, mas que as pessoas elas não têm esse entendimento de doença. Eu acredito que o Ali ele pode voltar atrás justamente por ele ter esse entendimento, até porque ele virou as costas para as filhas por causa da dependência. Então não sei se ele viraria realmente as costas para Rue, principalmente porque todas essas atitudes são um grito de socorro, porque ela tá completamente entregue ali às drogas. Inclusive preciso falar sobre a afeição que a Zendaya vai fazendo conforme ela vai utilizando mais e mais droga, tanto ali na reunião dos Narcóticos Anônimos, quanto na cena final ali, né, que a gente tem aquela cena espelhada. E foi como eu falei, ali é o ápice, né, ela se afundou muito. Lembra que eu tinha falado sobre essa transição preta, de o claro ser os momentos felizes e o preto ser esses momentos mais sombrios, mais distantes, né? Então ali a gente vê uma dualidade dela, a gente vê que ela realmente tá afundada ali naqueles sentimentos. Então é realmente muito intensa essa cena, é muito pesada, além de ser uma cena completamente artística. Agora, por último, mais ou menos importante, eu não podia deixar de falar sobre essa relação da Cassie com o Nate e os desdobramentos disso. Eu preciso dizer que a cada episódio que passa, eu fico mais preocupada com a Cassie, porque a gente vê cada vez mais ela colapsando. Eu não sei como que ela vai ficar, principalmente depois dos eventos finais em que o Nate ele vai atrás da Mad de novo. O Nate, ele é um maluco, né? Ele só ferra com a vida dos outros e ele não assume as próprias responsabilidades, inclusive, tanto com o que ele fez ali com o pai. Aí é compreensível toda a situação dele com o pai e as coisas que ele tem internalizadas, mas ainda assim, ele não é uma pessoa que assume os próprios erros, então ele só tá culpando os outros, ele só tá usando os outros. Não foi à toa que ele apanhou do jeito que apanhou do Fesco, então ele só faz o que dá vontade, não importa quem ele vai machucar. Mas a gente vê a Cassie cada vez mais obcecada a ponto de quando o Nate de fato olha pra ela ali na escola, é quando ela tá vestida igual a Mad. Aí é muito doido, né? Principalmente quando a gente tem aquela cena do banheiro. Quando ela falou, eu juro pra você, agarrei a primeira coisa que tava assim do lado, falei, meu Deus, não acredito que ela falou isso. E aí a Rue falou, ela não falou isso, mas ela queria. E aí eu falei assim, meu Deus, não. E mesmo se tivesse sido real, seria bem aquele meme. Só acredito vendo, eu vendo, não acredito. Enfim, eu fiquei realmente muito tensa. Tá aí mais uma vez que eu falo que as cenas, elas trazem o sentimento daqueles personagens. Então você tá em constante alerta, assim, com essa série, sabe? Mas honestamente, é muito triste ver a Cassie nesse estado, principalmente porque a gente vê que ela tá super colapsando. Mesmo que tenha cenas como essa que não aconteceram, mas na mente dela era o que ela queria fazer. Inclusive, é muito interessante como essa temporada, ela tem trabalhado com alguns aspectos que não acontecem. E por que eu acredito que isso aconteça? Porque a série, ela é narrada pela Rue. E lá na primeira temporada, a gente via, principalmente em momentos em que ela não estava sóbria, que realmente aconteciam alguns delírios assim. É algo bem similar ao que acontece naquela festa, que a parede gira, e ela até chega a falar, né? Ah, eu não sou uma narradora confiável. E como a gente tem a Rue aqui nessa segunda temporada, que ela não tá realmente nem um pouco sóbria, eu acredito que muitas dessas cenas que a gente vê que poderiam acontecer é muito porque a narrativa vem da Rue. Então ela acaba sendo uma narrativa um pouco mais confusa. E é muito interessante ver como que Euphoria tem trabalhado essa sutileza no background, como ela tem te contado a história, mas a gente não sabe ao certo o que tá acontecendo. Aconteceu isso no especial, inclusive, né? Quando a gente vê a Rue e a Jules morando naquele apartamento, tudo aquilo foi inventado pela Rue, porque ela não estava sóbria. Então eu acho que é muito interessante a gente observar como que isso vai acontecer ao longo da temporada, e eu acho que realmente tá nesse sentido aí, da Rue não ser uma narradora confiável, ainda mais sobre drogas. E é interessante falar sobre esse recurso narrativo, porque nesse episódio também acontece no momento dos slides, né? A gente vê a Rue imaginando a situação caso ela mentisse do uso de drogas e tudo mais, e como que elas iriam brigar, mas aquela cena de fato não aconteceu. Tá certo que a gente vem num contexto diferente, porque é muito mais racional, de tipo, ou eu respondo isso e acontece isso, ou eu respondo isso e acontece isso daqui,
Mas é interessante a gente ver que ao longo da série acontecem situações que não necessariamente estão acontecendo de fato, como por exemplo o próprio Nate imaginando ele de família com a Cassie. Então todos esses momentos muito doidos, ele sempre vem com narrativas que não aconteceram de fato. Agora, tem uma coisa que eu preciso falar, é que a gente tá tão envolvido nesse relacionamento do Nate com a Cassie e no momento que a Mad vai descobrir toda a problemática e tudo mais, que a gente esqueceu da relação dele com a Jules. Mas esse episódio, principalmente no momento em que o Fesco tá falando ali com o Carl, ele fala, né? O Nate, ele era apaixonado pela Jules. Então eu fico pensando se esses relacionamentos que ele tá vivendo também é muito pra evitar esse sentimento que ele sente com relação a Jules. A gente sabe a perspectiva dela, porque inclusive ela revelava que tava apaixonada pelo Nate no episódio especial dela. E o Nate também, lá no final da primeira temporada, ele fala sobre como ela era a pessoa mais próxima que ele tinha, mas ao mesmo tempo é uma relação de ódio por tudo que aconteceu em torno de toda essa história, mas eu realmente fico pensando se não é uma forma dele fugir para ele não entrar em conflito com esse sentimento. Será que talvez ele não estaria projetando uma paixão na Cassie que ele sente pela Jules? Porque a gente sabe que esse relacionamento ele vai implodir em algum momento, seja no momento em que a Mad descobre e aí ela vai querer acabar com os dois e ela também não vai ser amiga da Cassie. Também não vejo depois dessa descoberta eles conseguindo ter o relacionamento, da mesma forma que o Nate também não conseguiria ter o relacionamento com a Mad, apesar do relacionamento dele ser uma completa loucura, né? Porque é que eu falei, aquele relacionamento ioiô, e como elas mesmas falam ali no final da primeira temporada, que eles iam viver brigando, divorciar 3 vezes, mas que de uma forma muito esquisita eles seriam felizes. Então eu tô bastante curiosa com relação a isso, tô em atenção, porque é algo que retorna aqui. Inclusive, nossa, pensando muito agora, não foi nem algo que eu escrevi pro roteiro. Lembra que eu falei que podia ser que todo mundo da cidade descobrisse e talvez esse fosse um gatilho pro Carl tirar a própria vida de alguma forma e tudo mais? Pode ser que, por raiva da Mad descobrir esse rolê todo do Nate com a Cassie, ela acabe revelando esse CD. E aí todo mundo vai ficar sabendo, de repente em algum festival da cidade que pode ter. Enfim, é uma problemática muito grande, uma possibilidade muito grande de acontecer. E o Nate se reconciliando aí com a Mad, reforça o que eu falei lá no primeiro episódio. A Cassie deixou uma calcinha no carro do Nate, então ela também pode descobrir a partir dessa calcinha, sabe? Ela não precisa super investigar ou ver mensagem de texto ou coisa assim. A Mad vai descobrir de alguma forma, isso se o próprio pai não contar de tanta raiva que ele tá do filho por ter colocado ele em toda essa situação aí com o Fesco, de ter feito acreditar que tava envolto desse CD, desse disco. Até porque agora o Carl, sabendo que não tá com o Fesco, ele vai querer saber com quem que tá. E tá com a Mad. Enfim, gente, nossa, sério, eu não tô pronta pra ver essas descobertas, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse terceiro episódio? Vocês acham que tem a possibilidade de um personagem ou mais de um personagem morrer nessa temporada? E quem? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!